aqui é o de Caraca Seco, sou artista plástica, Patrícia Seco, e hoje vou entrevistar um amigo que eu amo, muito querido, muito inteligente e super Zé Ronaldo. Tudo bem, Obrigada Patrícia? de ter vindo. Eu que te agradeço, adorei De Caraca Seco, primeiro nome acho incrível. Muito legal, De Caraca Seco, e gosto muito de estar com você e de você dar essa oportunidade para as pessoas falarem sobre si, Sim. falarem sobre momentos que elas viveram, contarem experiências. Eu tô adorando. Ai, que já assisti bom. vários. Ai, que bom. E eu sou um pouco, você me conhece, né? Espontânea, cara de pau, porque eu chamo pessoas assim que eu, às vezes nem entendo do assunto, mas como eu sou curiosa, gosto de aprender, então sempre é bom, né? E hoje está invertendo aqui, né? O jornalista sendo entrevistado por uma artista plástica mais amiga. Uma amiga, muito amiga. Isso é a primeira coisa. Muito amiga, exatamente. Da vida inteira, e né? a gente tem que ter curiosidade, né? Eu acho que curiosidade é algo que move você para diversos aspectos. E eu nunca fui uma pessoa especialista em muita coisa. Eu gosto de conhecer vários assuntos. Então, essa curiosidade foi mais ou menos o que me levou a conhecer um pouco, e vamos dizer assim, de muitos assuntos. Ai, tô louca para saber todos os assuntos. Mas antes, vamos começar. Eu quero saber tudo sobre você. Mas antes, vamos começar. Como é que a gente se conheceu? Pois então, eu estava lembrando aqui com você. Eu fui fotógrafo de celebridades numa época em que as celebridades eram celebridades sociais, não eram só celebridades artísticas. Isso. Havia vários jornais que funcionavam com vários colunistas, e eu resolvi que eu tinha que trabalhar em alguma coisa. Na verdade, eu queria fazer uma fotografia mais de moda, dentro da minha experiência com meu pai, enfim, da minha vivência, mas acabou que eu precisava de trabalhar. E aí eu fui encontrar a Ana Maria Tornag no Calígula, e o Calígula foi o primeiro trabalho assim que eu fiz como fotógrafo. Isso no comecinho dos anos 80. E o Calígula tinha um outro restaurante chamado Spaghetti Music, que era, inclusive, onde tinha sido o Privé. E eles abriram esse restaurante, e logo depois que abriram, teve um Valentine Days. E cheguei lá nesse dia para fotografar, encontro uma mulher linda, maravilhosa, sentada com um cara que eu já conhecia, que é um cara incrível, amigo maravilhoso, que era você e o Francisco Soares Brandão. Chique. E eu fiz uma foto linda, maravilhosa, e você mandou uma frase assim, muito bacana, disse para mim: senta aí. Aí eu fiquei assim, falei: não conheci o Chiquinho, não, Zé, senta aí e tal. E aí sentei e a gente começou uma conversa que me levou a uma admiração por você desde então. Ai, que barato! Vou saber. E aí depois a gente se encontrou em outras questões, outras festas, e socialmente se tornamos amigos. Exatamente. Estou me lembrando agora, eu morava fora e você estava fotografando, não sei se eram umas joias, que aí você me chamou para ser, você não vai lembrar disso, para ser fotografada. A Amélia que me levou. Já teve várias. Onde, numa casa toda joatinga, não era na joatinga. E aí eu falei: que isso? Não, ele quer te fotografar. Aí foi muito legal. E isso era assim, eu desenvolvi um trabalho de fotógrafo durante pelo menos uns 8 anos. E tanto como coluna e fazendo outras coisas também, mas dentro da fotografia. Fazia estúdio um pouco, fazia várias coisas. Mas eu gostei muito dessa área do jornalismo, né? Que era uma área que eu encontrava, conhecia e revia pessoas que foram muito importantes, tanto na minha vida quanto na vida dos meus pais. Meu pai faleceu. Seu pai, você falou do seu pai, que tinha alguma influência, por quê? Explica pra gente. Então, meu pai era um estilista, chamava José Ronaldo, e ele desde muito jovem, assim, com 20 e poucos anos, foi trabalhar na fábrica Bangu, que era a fábrica maior de exportação de tecidos de algodão do Brasil. Do Joaquim Silveira. Do Joaquim Silveira, e, enfim. E o Joaquim, inclusive, é meu padrinho de batismo. Joaquim Candinho. Legal. Adoro. E aí ele trabalhou essa época da fábrica Bangu, criaram um desfile Miss Elegante Bangu, que era referência de moda e beleza, né, nesses anos 50.
e a Candinha, que era a mulher do dono, uma das mulheres lá, enfim, eram 2 irmãos, mas a Candinha era a mulher dele, ficava muito, assim, preocupada, falando que por que no Brasil, esse calor todo, as mulheres só se vestiam de seda, né? E aí criou essa coisa do algodão. Então, tudo que era tecido de assim, sofisticado, xantum, tafetá, cetim, tudo isso era feito em algodão também. Que legal. E aí meu pai ficou ali, cresceu nesse momento, fez muito sucesso como estilista e no começo dos anos 60 ele abriu a primeira maison de alta costura no Brasil, com o próprio nome, José Ronaldo. Aqui no Rio, na Praia do Flamengo, no edifício Tucumã, que era o grande edifício da época, né? E no Rez-de-Chaussée, né? No térreo. E era incrível, foram 10 anos, assim, praticamente. Isso para você era uma viagem. Eu vivia lá, vivia na casa da minha avó, em Copacabana também, que era onde ele tinha uma boutique, onde as garotas iam, né? Qual as era novas. O nome da boutique? É dele, José Ronaldo, só que era uma casa na República do Peru, e onde todas as mais jovens iam. Silvia Amélia, Nininha, enfim. Todas, né? As mais jovens iam todas lá. Seco, Edicéia Ferraz. A Helena Gondim trabalhou com meu pai também. Helena Gondim. Lourdes Catante, as Lourdes. Enfim, todas iam. Não tinha uma que não batesse lá uma vez. É da época daquele costureiro... Ai, que elas se vestiam também. Devia ser colega do seu pai. Jasmin, não. Luiz Jasmin era pintor, pintava todas elas. Na época, no Rio, tinham várias pessoas importantes. Isso. Tinha o Guilherme Guimarães. Guilherme Guimarães, era amigo delas todas também, né? Um outro tipo de roupa, mas também né? Estava lá no meio. Mas meu pai foi o pioneiro, né? Que trocou esse lance, adorei, da seda, quer dizer, trocou. Melhorou por causa do Rio de ser algodão. E a fábrica Bangu era a maior exportadora brasileira de algodão, de tecido. Então, realmente tinha dinheiro para fazer esse evento. Se juntou com muita gente interessante na época, porque eles criaram um departamento de marketing dentro da fábrica, coisa que Justino Martins, Gilda Miller. Tia Gilda. Lembra dele? Tia Gilda Miller. Tio Maneco Miller. Chamamos de tio porque a gente era pequeno. Pois e a turma deles a gente chamava de tio. Claro. E Justino Martins, a Gilda Miller. Tinha várias pessoas que trabalhavam super interessantes juntos, né? Mas eles eram jornalistas. Jornalistas, mas faziam marketing, porque criar esse evento Miss Elegante Bangu, que era uma noite black tie no Copacabana Palace, era um evento assim que rivalizava com Miss Brasil. Porque Miss Brasil na época era bacana. Hoje em dia, Miss Brasil era bacana. E assim, mostrava realmente mulheres do Brasil todas bonitas. Isso. Esse Miss Elegante Bangu, como aqui ainda era capital federal, ele mostrava garotas da sociedade do Rio de Janeiro. Do glamour, né? Do glamour, Garotas ótimas, que depois ficaram mais velhas. Sim, mas eram garotas na época. Não, maravilhoso. E tinha, agora você falando isso, uma coisa que não tem nada a ver, mas é da época... Eu me lembro que tinha Mônaco da Delma Serafim, você lembra disso? Claro, em Copacabana. Lembro muito. A Delma. Lembrei, Serafim, assim, não tem nada a ver. Porque a gente está falando de alto nível, que era o seu pai. E me conta uma coisa, eu queria saber... Tá, você estava falando do seu pai. Deu uma influência, mas depois, como é que você foi para o jornalismo? Então, quando eu tinha, assim, uma ideia de 17 anos, assim... meu pai já estava separado da minha mãe, que minha mãe também dá romances, porque era uma mulher incrível. E eu fui morar com ele em São Paulo. E lá eu comecei a fazer fotografia, me interessar por fotografia. Mas a minha maior vontade, assim, quando eu estava em São Paulo, era trazer meu pai de volta para o Rio, porque ele ia conviver mais com meus irmãos e tal, eu tinha essa coisa na cabeça. E fiquei lá, gostava muito de São Paulo, me adaptei muito bem. E quando chegou, assim, mais ou menos uns 20 anos, a gente fez uma viagem juntos para a Europa, e lá eu adquiri uma máquina fotográfica maravilhosa e tal, voltei para o Rio.
ele já estava trabalhando na Maison delas com a Glorinha Pires Rebelo e eu voltei para São Paulo. Mas aí, São Paulo já estava muito assim, soturno de alguma maneira para mim. E aí eu acabei voltando para o Rio e queria fazer um trabalho de moda, queria fazer fotografia. Mas era complicado na época, difícil e tal, fiz algumas coisas, mas eu queria pagar tudo, né? Pagar minhas contas, ter a minha vida. E aí resolvi, com a fotografia, o Ricardo Amaral me chamou para ir, através do meu pai, para ir no Hipopótamos, mas eu cheguei lá e não tinha muita gente, cheguei cedo. Aí fiquei lá, deu 11h30, assim, eu falei, vou embora. Aí fui embora, lembrei do Calígula, que era na Praça General Osório, para você ver como era engraçado. Eu com máquina fotográfica, tudo, atravessei da Nossa Senhora da Paz até a General Osório andando, 11h30, meia-noite. Nem podia ainda. Aí cheguei lá no Calígula, Ana Maria Tornag estava lá, falei, claro, Zé Ronaldo, sei sim. Eu nunca tinha feito umas fotos. Aliás, tinha feito, mas nunca tinha feito em noite, assim. Já tinha feito umas fotos, que é uma história muito engraçada, até, porque enfim, nessa ânsia de fazer um dinheiro e trabalhar, eu resolvi que eu queria fotografar uma festa que o Franco Zeffirelli estava no Rio. Olha. E era na casa do Ricardinho Ferreira de Souza. Bom, eu fiz um movimento para ir nessa festa e fotografar para o Telmo Martino, que era um colunista de São Paulo, mas que estava escrevendo na última hora aqui no Rio. E aí foi incrível. E eu era muito bonitinho, com 20 anos, né? Era gato. Fiz um sucesso nesse dia. Chegou lá. Todo mundo, quem é? E aí foi ótimo. E aí começou a minha carreira como fotógrafo. E eu fiquei fotografando uns 8 anos, depois trabalhei com meus irmãos em uma área de produção de show. E fiquei mais uns anos, e aí fui para o analista. E Adorei. O analista me disse que eu tinha que fazer alguma coisa, sair daquele mundo que não me pertencia aquele mundo. Eu fumava muito, eu ficava muito ansioso, sabe? Eram momentos que me deixavam com muita angústia. Porque cuidava de artista, era uma coisa que para mim era complicada. E era à noite também, né? Não, e shows fora do Rio, eu pegava shows, 3, 4 shows no fim de semana. Era muito complicado para mim. Não gostava de fazer isso. Mas ganhava bastante. Então eu pagava analista. Aí o analista falou, acho que você deve fazer jornalismo. Aí eu falei, como assim jornalismo? Eu já me conheci todos eles, já saí dessa história, já parei de fotografar. Ele falou, não, acho que você deve fazer. E aí eu fiz jornalismo, tive a sorte de, na minha turma, encontrar a Isabel Suede, e a gente ficamos colados e fizemos a faculdade juntos, e a gente queria fazer rápido. Então a gente tinha aula de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, assistia aula direto. Diminuímos o tempo da faculdade, né? Não tanto, mas pelo menos um período. E dentro do trabalho, do estudo, eu acabei fazendo um MBA chamado de Film Television Business, que tinha na Fundação Getúlio Vargas. E aí, no final desse MBA, que era 1 ano e pouco, 1 ano e meio, você tinha que fazer um projeto e defender o projeto para uma banca. A tese, né, do seu projeto? Não é a tese, eles chamam outro nome. Eu esqueci o nome, agora vou lembrar daqui a pouco. Tá. É quando é um pitching. Você faz um pitching daquele teu projeto. Você tem 5 minutos para apresentar em vídeo. 5? 5 mais um pouco, mas você tem que fazer aquilo para uma banca. E eu fiz um projeto do documentário sobre o Ibrahim Suede. Grande figura da época. E aí foi pai de Bebel, né? Pai dela. E aí foi uma coisa assim, todo mundo amou, ganhei 10, meu grupo, aquela coisa toda. E todo mundo amou, tinham várias pessoas interessantes dentro do pitch. Maurício Andrade Ramos, Carlos Esmeralda, várias pessoas, pessoal da conspiração, tinham várias, e eles todos falaram, poxa, que massa, vai ser bárbaro. E aí a gente começou a trabalhar um pouco nisso para desenvolver esse documentário, eu e a Isabel,
E no meio dessa história, eu estava em Búzios no final de ano, aí o Degaranjo me ligou e falou assim, olha, Zé, sei que você está recém-formado e tal, e você não quer vir trabalhar comigo? Aí eu falei, quero uma coisa que eu não queria, assim, na verdade. Fazer coluna levado. social. Eu fazer coluna, sabe? Eu não queria. Mas eu fui levado e aí eu... E fazia bem, né? Eu conhecia todo mundo, sabia tudo. E era já estava já quase terminando essa questão do jornalismo impresso e estava começando a coisa do digital. E aí eu fiz essa transição muito bem, para mim foi muito bacana, eu não tive problema de escrever para a internet. E aí começamos o Jornal do Brasil e fomos até ela ter o próprio site dela. E depois cada um pegou o seu caminho. Mas, por exemplo, quanto tempo mais ou menos com ela? Uns 6, 7, 8 anos. E depois você não trabalhou com Zósimo ou isso foi de fotógrafo? Isso foi de fotógrafo. Zósimo, com Ricardo Boechat, me lembro todos que você eles. era fotógrafo. Mas eu trabalhava de fotógrafo, mas eles faziam assim, ó, senta aqui, por favor, atende esse telefone que eu tô louco, escreve isso daqui, faz esse negócio. O que aconteceu ontem? O que foi, onde você foi? E ali foi criando um vínculo. Claro. Dessa questão jornalística, entendeu? No começo, como eu não era formada, eu achei que isso era uma coisa que me assustava um pouco, entendeu? Eu fiquei Mas você estava assim, na prática, cara, é melhor prática. que a teoria. Ô Zé, nessa tua trajetória que é maravilhosa, tanto trabalhando com artistas ou na coluna, né, também social, que é super bacana, tem alguma história assim, inusitada, curiosa? Tem histórias todas que você pensar. Mas assim, várias, né? Muitas histórias. Você tem que... Mas assim, não era O que eu acho importante nisso tudo é o comportamento e a criação desses personagens. Porque, na verdade, como eu falei para você, como eu estudei, eu analiso o colonismo e a mídia de um olhar mais de fora. Então, assim, é claro que você vivencia histórias interessantes, engraçadas, mas no meu assim, interior, eu sempre estou mais preocupado em entender qual o comportamento da mídia e qual o comportamento dos personagens, como eles se criam, como eles se fazem, como as coisas acontecem. Então, assim, isso para mim é que era mais interessante do que o próprio mexerico, vamos dizer assim, entendeu? Mas eu sabia, porque né, eu estava ali, eu convivia, sabia quem estava saindo com quem não estava, enfim, as histórias todas e tal. Mas histórias perigosas. Histórias perigosas. Mas o que mais me dava atenção era essa criação dos personagens, legal. Entendeu? Eu acho que isso é o que me motiva a escrever. Porque quando eu encontro um personagem como a Patrícia Seco, para mim abre uma hipótese, um mundo muito grande, que vai além do que ela é, do que ela representa e vai para mim, para onde eu posso levar a Patrícia Seco. Aí muito. Criar então um sitcom chamado Coluna Social, né? Podia criar um sitcom chamado Coluna Social, com certeza, porque eu conheci vários colunistas importantes, Ibrahim Suede. Então, esse filme acabou sendo realizado. Ele está no Globoplay, quem quiser ver, eu fiz uma consultoria, saí da parte de produção e direção e fiquei só na parte da consultoria e o filme é incrível. Qual o nome? Eu quero Ademã. Ademã, que era o próprio Ibrahim. Ademã. Que legal. Ele está nas plataformas do Globoplay e é muito interessante porque você vê essa trajetória e ao mesmo tempo você vê a criação de um personagem, que o Ibrahim Suede deixou de ser jornalista e criou-se um personagem em torno dele. Ele era muito criativo. Para mim, ele foi o primeiro. Não, ele não é o primeiro, mas ele é o primeiro... Não, o primeiro de, por exemplo, inventar as 10 mais. A primeira tinha Não, a primeira não. Mais elegante. Quem inventou o negócio de 10 mais foi o Maneco. Mentira. Na minha cabeça era Ibrahim. Não, porque aí é que está essa Maneco questão. Miller. Maneco Miller. Aí que está a questão. Porque a mídia do Ibrahim era maior. Ele colocou na manchete, ele colocava em outros lugares onde aquilo propagava. Entendeu?
Tinha certeza que era do E Ibrahim. era mais bem vestidas, a do Ibrahim, as 10 mais bem vestidas. Exatamente. E a do Maneco era as 10 mais elegantes. Exatamente. A minha mãe está numa dessas, Lourdes, Carmen. A indústria agradece, exatamente. A mídia agradece, porque aí criou-se uma história de lista, que todo mundo, tudo que é jornal, tudo adora uma lista. Se você fizer uma lista, com certeza vai todo mundo olhar. Imagina as pessoas, qual roupa eu vou comprar esse final de semana para esse evento, né? Não, havia, principalmente no Rio de Janeiro, antes dele deixar de ser capital federal, aqui havia as embaixadas, havia todo um congresso, havia um movimento social diário. Isso custou a sair do Rio de Janeiro. Havia um movimento diário. Tem casos, assim, diz assim, Elisinha Moreira Salles, que na época era um grande nome, né? Então, dizia que ela, quando saía, ela chegava, abria o elevador, ela falava com a dona da casa, o marido olhava para dentro e falava, eu tenho que ir a um outro lugar. E dali ela se voltava. Elas eram todas assim, maravilhosas por dentro, mas muito glamour por fora, muito elegantes demais, né? Não, havia... Nossa, são todas essas, personagens, minha mãe até ícones. É por isso que agora que eu estou entendendo que tinha... Mas não tinha, assim, a mais bonita, que era a Lourdes Catão. Não, a minha mãe era uma das mais elegantes. Aí eu não entendia. Porque... A Lourdes Catão era muito linda. Não, era a Brigitte Bardot do Brasil. Não, desculpa, uma eu boca. amo ela, mas ela Um sorriso. Uma coisa, assim, incrível. E ela se vestia muito bem. Maravilhosa. Comprava Balenciaga, comprava nomes muito fortes. Todas, né? Todas. Celine, Chanel. Mas assim, Eu acompanhei Balenciaga elas. era uma coisa diferente. Balenciaga é diferente. Então ela usava. Então isso, sabe? Era uma época que Outra não tem coisa, mais. não dá mais para você não dá falar. Nem pra descrever, né? Agora, só para eu tirar essa dúvida aqui, esse trabalho audiovisual que foi lançado no Google Play foi em cima do colorista social ou em cima dos personagens que Por exemplo, a minha ideia era você lançar um sitcom, por exemplo assim, cara, você não vai dar os nomes, né? Mas são tantos personagens que foram surgindo e sendo criados que imagina esses personagens da elite, da coluna social, do jornal. Você falar sobre elite no Rio de Janeiro é muito difícil. Eu acho que o Gilberto Braga era um cara que, de alguma maneira, ele cercava isso. Mas é muito difícil porque você realmente tem que ter uma vivência para entender como são aquelas pessoas. Tem que ter vivido na época. Então, assim, eu vejo que é difícil, porque diálogo, você pode criar diálogo, mas o diálogo, se você não vai dar a audácia necessária ao diálogo, ele fica pequeno. Uhum. Então, você tem que criar o diálogo com um pouco mais para a pessoa levar aquele susto. Desculpa. E dizer, essa pessoa está falando isso realmente? Então, difícil. Mas existe, entendeu? Tá lá a conversa é aquela mesma. Você só deu um plus e cortou ali e conseguiu. Mas o Ibrahim, no caso do documentário, ele conta a trajetória do Ibrahim Suede, como é que ele começou, que é uma história incrível, que é um personagem incrível, que começa muito lá embaixo, assim, muito. É uma coisa muito impressionante. E vai até onde você não pensar que atirar até Moscou, enfim, tudo que você imaginar de vivenciar do luxo e do glamour, no mundo o Ibrahim Suede chegou. Então, assim, e ele construiu um personagem, porque, na verdade, como ele vinha de uma origem muito humilde, ele não tinha essa capacidade intelectual de falar coisas que fossem interessantes, dimensionadas, mas ele tinha uma coisa que era o que você falou primeiro lá, que era a curiosidade. E essa curiosidade levou ele ao mundo, a descobrir o mundo. E não falo só o mundo do glamour, o mundo político, porque é isso que revoluciona o colunismo. Porque aí ele passa a falar de todos os assuntos dentro da coluna. Isso ele é pioneiro.
Porque antigamente você falava de um assunto só e lá... Só da fofocada, né? Só aquela coisa, era um hall que eles chamam, né? Você listava todo mundo que estava numa festa, tava, dizia tudo que tinha comido, falava como estava. Era uma coisa. O Ibrahim Suede não começou a transformar isso tudo, dando notas pequenas e curtas sobre diferentes assuntos. Todos os assuntos que fossem interessantes. Tem a coisa, fulano e fulana estava não sei aonde, como tem também o ministro tal veio ao Rio para falar com fulano de tal. Então tinha tudo. E ali ele foi crescendo e ele tinha essa coisa do caderninho do telefone, né? Que ele saía anotando o telefone de todo mundo. E era inacreditável. Inacreditável. Como é que é o nome daquela... E o Boechat trabalhou com ele, que era uma pessoa que foi muito importante dentro da coluna e dentro do colunismo brasileiro. Então, essa era uma escola. E eu, na época que meu pai trabalhava na fábrica Bangu, foi o mesmo momento em que o Ibrahim chegou ao Globo. E transformou o Globo num outro jornal, né? Porque o jornal o Globo competia com 20. E era a mesma coisa que todos os outros. Então, não tinha um a mais, assim. Um plus. Ele passa a ser mais também com a coluna do Ibrahim, que passa a ser uma coisa muito mais lida. E, enfim, e eram amigos e tal. Aí, quando o Ibrahim me reviu, ficou assim, você filho de Zé Ronaldo. Você está fazendo o quê? Eu falei, estou fotografando. Vem fotografar para mim, Enfim, foi Você uma passou coisa por assim. todos os grandes nomes, Passei por né? todos eles. Eu queria me assim. lembrar dela, que quando eu fiz uma exposição na França, ela estava de curadora. Como é que é o nome dela? Nina Chaves. Nina Chaves. Também que botava. Trabalhei com a Nina Chaves. Era uma pessoa muito interessante. Super, né? Meio witty, assim, mas muito legal. Muito Mas eu bacana. adorei ela. Até eu não sabia que ela tinha cultura, assim, de arte. Tem, ela era muito... Ficou Todos em são muito Paris, cultos, sendo todos são muito curadora. cultos, Todos. Muito bom. Todos são muito E cultos. hoje em dia, o que você acha? Acho que hoje em dia uma curiosidade minha. Com esse mundo, né? Ainda mais no Rio de glamour. São Paulo também tem glamour, mas o Rio tem um glamour mais descontraído que é a gente, né? Como é que... hoje em dia, esse contraste, né? Fica meio difícil de ficar aí mostrando, porque tem gente que vai para a internet e mostra os almoços, os negócios. Não, sabe? eu acho assim... E internet todo mundo vê, e a gente tem uma coisa de fome, né? Enfim, como é que você enxerga isso? Porque, por exemplo, hoje em dia o Anselmo... Como é? Anselmo Góes. Ele bota coisas assim que não são também muito só o glamour, a fofoca. A elite. A elite. Não é só isso. O que aconteceu é o seguinte, O primeiro... que aconteceu nesse... o dinheiro, sempre o colonismo que fala da elite, ou que retrata a elite de alguma maneira, ele vai mudando o direcionamento dele por questões financeiras, né? O dinheiro vai mudando de mão, então mãos vão surgindo outras pessoas, e o mercado também mostra isso. Agora é o mercado imobiliário, antes era outro tipo de mercado, agora o hospital, agora aquilo, quer dizer, o dinheiro vai mudando muito de mão, principalmente nessa questão quando você trabalha junto com o governo. Então, o Rio de Janeiro ficou muito refém disso, né? Porque muita gente ganhou dinheiro com o governo. E isso foi, de uma certa maneira, aparecendo. Então, as pessoas que tinham negócios com o governo começaram a ficar muito visadas. E, principalmente, também uma questão cambial. O dólar, a pessoa que investe em papel, que faz isso, que faz aquilo, quer dizer, e que investe fora, em mercados fora. Todas essas questões do dinheiro começaram a ficar muito visadas. Então, as pessoas pararam um pouco de mostrar a elite, mostrar o que estava fazendo. Também tem uma questão de segurança. Época não era, não. Tem uma questão, várias questões juntas que hoje você prefere não mostrar muito. A não ser que você tenha um interesse nisso. Que você tenha que mostrar, porque você tem o interesse de mostrar que você está por cima. Mas é difícil, porque toda a questão do dinheiro e finanças e impostos, e todo mundo fica muito olhando. Então, o que acontece? Assim, nos anos 90, quando aparece no Rio
no Brasil, a revista Caras, o colonismo tira um pouco o foco dessas pessoas e coloca na questão artística. Então fica todo mundo vendo os personagens da televisão, né? É aquela gente que faz televisão, celebridade instantânea. Aí a celebridade vai para ator e atriz. Ator, atriz e personalidade instantânea. Exatamente. Como é que você pode hoje dimensionar que a Adriane Galisteu chegou onde chegou? Ela chegou onde chegou porque ela teve um envolvimento com a revista Caras, que alçou ela de namorada do Ayrton Senna para uma celebridade. Porque ela poderia ter ficado como namorada do Ayrton Senna e acabado. Mas com a Caras... Mas com a Caras por trás, Caras é muito... traz essa personagem para o mundo, para o Brasil, populariza. E aí a pessoa, poxa, eu estou ganhando dinheiro, eu estou fazendo, estou acontecendo, as coisas estão me chamando, peraí, deixa eu ficar aqui, porque aqui é que está dando certo. Exato. E assim foi com várias pessoas. Muitas pessoas, e essas pessoas tiram o lugar dessa celebridade social, que a Caras, para colocar essa celebridade social, fazia um jogo tipo assim, me mostra a sua casa. Pois é. Pô, me mostra a sua casa para Caras, não estou mostrando para o Town Country, estou mostrando para Caras. Exatamente. Então fica diferente. Então muita gente não quis. Aí depois se cria um programa chamado Mulheres Ricas e Famosas, sei lá o quê. Não sei como é que é o nome, esqueci. Tem lá fora. Aí traz no mesmo universo a Val Machiori, a Narcisa Tamburideg, uma outra que você não sabe quem é, mas que estava lá para lá, e fortalece que essa questão de você ter dinheiro e ter o glamour é uma coisa, não é inclusiva, tá longe de você. Exatamente. Então fica mais difícil ainda. Então esses pequenos percalços vão tirando as pessoas que são realmente interessantes da visibilidade, e elas também não querem se mostrar mais. Mas também ninguém está afim de se mostrar, essa turma nossa. Não quer se mostrar. Agora eu quero saber de você. Eu não sabia das vozes. Do Vozes da Lei? Da Lei! Você é interessado nisso? O Vozes da Lei é mais essa questão também da curiosidade, né? Que me levou para o mundo jurídico. Eu quis fazer um podcast, já sabia da história do podcast. Há muito tempo as pessoas falam podcast, parece que é uma coisa agora e tal, mas já é muito antigo. Claro, era só áudio, mas é muito antigo na Europa, nos Estados Unidos. Não, estou falando seu. Sim, mas eu estou só contando. Dizendo que existe. Que já existia. Tá. E aí eu fiquei nessa coisa, vou criar um podcast de quê? Falar do quê? E eu sempre tive um pouco assim de receio de me mostrar pessoalmente, fisicamente. A minha cara e tal, a gestual, eu fico meio assim, tímido. E aí, o podcast, a primeira temporada que a gente fez, o Vozes da Lei, que era uma imersão nesse mundo jurídico, a gente fez só áudio. Era perguntas e respostas só em áudio. E deu certo, foi muito bom, graças a Deus eu entrevistei pessoas incríveis nesse primeiro momento, que também era um momento de pandemia. Vários advogados incríveis, juiz, falei com todo mundo que eu queria falar. Presidente do TJ aqui do Rio de Janeiro, falei com todo mundo que eu quis falar, eu falei. E o segundo, o meu apoio, que é o 15º cartório, ele falou, poxa, seria bom se a gente fizesse imagem. Aí eu falei, meu Deus, imagem. Mas aí comecei a fazer, eu estou na 4ª temporada, é um podcast muito bom. Eu vi 2, muito, adorei. É muito legal. Coisas que a gente não sabe, o leigo, né? E humaniza o advogado, o juiz, o desembargador, o ministro da Justiça, enfim, todos os cargos interessantes. Eles não ficam longe, eles ficam perto da gente. Eu trago eles mais para a gente, muito com bom. Uma conversa melhor, além de ser, não é aquela conversa juridiquês, né? Claro que tem assuntos também, importantes. Eu sei, mas isso também não tem o menor muito chato. Então, assim, é bom para eles, mas a EME isso é, claro. Então, eu trago o personagem. Entendi. E, muito de uma legal. certa maneira, não desconstruo, mas mostro ele para o grande público. Não são só advogados, né? São. A princípio é só advogado, só do direito. Você fez Cacá, aquele lá de Brasília, não? Que é super... Não, ainda não. Cacá, Elinho Saboia, também é advogado, né? Não fiz. Tem que fazer esses também. Mas eu faço só
assim, os que estão questão atuante naquele agora. momento. Entendi. E que tenham muita coisa para contar desse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito importante, porque o mundo jurídico, o sistema jurídico, ele está cada vez mais visado. Claro, né? Cada vez mais visado. Ampliou o caminho, o tamanho dele, muito grande pelas questões das redes sociais, da televisão e tudo. Então, hoje, quando você fala o Supremo Tribunal Federal e você pensa em 3, 4, 5, 6, 7 nomes, antigamente você pensava no máximo no presidente. Depois você não pensava em outros. Agora... Não sabia quem era. Né? Exatamente. Da AGU, da PGE, não sei quem, aqueles nomes iam embora. Agora eles ficam na sua cabeça, você quer saber deles. Muito legal. Então, isso foi uma outra curiosidade. Outra curiosidade. Agora vamos falar, sabe de quê? 2 livros. O que eu li, que eu adorei, agora também vivi essa época, então eu adorei. Bom demais. E ousado, hein? Muito ousado. Foi ousado. Adorei. Esse livro é maravilhoso. O quarto estava gelado e escuro, tudo a ver. Me conta, foi pelos amigos da época? Como é que foi a sua inspiração? Como eu falei para você lá um pouquinho antes, já na minha adolescência eu tinha muita questão de identidade, entendeu? Eu já estava, vamos dizer assim, eu já larguei aquela disciplina, porque eu joguei vôlei, então tinha muita disciplina. Então, eu larguei a disciplina para ir para o mundo, transar, enlouquecer, fazer as coisas experimentar, fazer o que eu achava que tinha que fazer. E isso me causou, assim, um problema, né, em casa. Mas, assim, eu mudei para casa do meu pai, fiquei um pouquinho mais regulado e tal. Mas, no começo dos anos 80, eu estava já solto. Já era uma pessoa solta, independente. E foi um momento que me marcou muito, porque a questão da sexualidade era uma questão não da briga da identidade, mas sim da briga da sexualidade, de você poder fazer o que você quisesse. Então, havia muito mais pessoas que se consideravam, sem chamar, mas eram bissexuais e transavam com essa liberdade pelos caminhos. E era difícil nessa época, né? Assim. Não, era difícil essa questão da sexualidade. Você admitir que você fazia isso, mas você fazia. Não, eu sei, mas para as pessoas de fora. Era difícil a pessoa assumir naquela época. Hoje em dia, não. Não. Tinha 2 amigos que você conhece, obviamente, não vou falar, e que foram para fora, para morar fora, para não... Agora não, hoje em dia não. Mas na época toda essa questão de movimento gay, de luta pelos direitos civis dos gays, era uma coisa que estava engatinhando. Né? Então, mas já estava rolando, já havia uma liberdade. Você poder circular e você, sabe, ter mais uma liberdade, assim, entre aspas. Mas aparece a AIDS, né? Que isso acaba com essa questão. Você tem um retrocesso muito grande, né? As pessoas dão uma encaretada muito e o livro trata exatamente desse momento, onde 2 jovens estão vivendo a última experiência deles da liberdade para poder ver o que vai viver na vida adulta. E é isso que o filme trata, é esse momento onde divide entre vamos dizer a liberdade e a vida adulta, das suas responsabilidades. Então, o livro trata disso, basicamente. E eu adorei escrever porque eu tive um momento com o falecimento do David Bowie, que eu falei para mim que eu tinha uma história para contar sobre o David Bowie que eu vivi. E aquilo, eu falei, foi o gatilho, assim, de repente, quando eu vi, eu já estava com ele pronto. E aí eu fui levar esse livro e um outro que ainda está em projeto. Esse quero saber também. Esse é foda. Qual? Desculpa. Desculpa nada, aqui pode tudo. Aqui é liberdade geral. E aí ele veio para Gisela Zingoni, que é nossa amiga da editora Grifos. E ela falou, olha, eu acho que você deve começar a sua carreira com um livro menor. E aí comecei com esse. E estou muito feliz. Já levei aqui no Rio, levei para São Paulo, levei para Cascavel, no interior do Paraná, agora levei para Brasília.
essa semana, foi ótimo. Não, você está falando desse primeiro. Desse primeiro, Gente, você não quer parar de ler. Eu acho que eu li em 2 dias isso aqui, juro por Deus, em seguidinho, porque é muito bom. É muito, ao mesmo tempo inteligente, ao mesmo tempo ousado, né? Aí depois volta para não ousado. Maravilhoso. E você é o primeiro livro? Esse é o porque primeiro você já livro. escreve bem pra caramba outras jornalistas, né? E agora eu tô Agora eu quero conversar com a saber desse. Gisela sobre esses projetos do segundo que eu fiz antes desse, que na verdade esse foi um gap entre um e outro, entre o final do primeiro e aí deu para fazer esse. E esse primeiro, ele é muito legal porque ele conta uma história da elite carioca, hoje, 2014, mais ou menos. E ele se passa tudo numa estação de tempo. Então, toda a história se passa numa primavera. Então, no Rio? No Rio e no mundo. Que legal. Porque, né, essas pessoas vivem no Rio e no mundo. Então, elas vivem no Rio e no mundo e a história no Rio e no mundo. Tem um pouco dessa história sobre a coluna social, porque dentro dos personagens eu me incluo. Que legal. Então, eu sou um dos personagens também. Mas você fala nomes? Não. Falo alguns nomes, mas a história, ela não é ficção. Mas é uma história que pode, quando você lê, você olha assim, mas eu sei quem são essas pessoas. Eu conheço essas pessoas, mas você não consegue dizer quem é. Ótimo. Maravilhoso isso, hein? Tô louca para ler. Vai ainda pro Prelo para ser editada e tem uma história também que eu, assim, todo mundo me pede para falar sobre essa época do meu pai, sobre o meu pai. Eu tenho croquis do meu pai até hoje. Ai, que beleza. Então, eu tenho uma ideia de fazer uma história assim, tipo 20 histórias que eu sei sobre o meu pai. E no meio rechear de croquis e fotos. Vai ficar lindo, vai ficar lindo. Contos. 20 crônicas, assim. Crônicas, 20 histórias que eu sei sobre o meu pai. Vozes do meu pai. Nossa, isso ia ser incrível, né? Porque eu nunca fiz um podcast para falar sobre histórias ou entrevistas com pessoas que são, como você está aqui, que eu acho isso fundamental, porque é um registro histórico, além de tudo. Eu estou contando sobre aqui, eu falei sobre o passado, a gente pode falar sobre o futuro, se você quiser. Que aí você fala com o seu amigo, seu marido cientista, ele já te dá logo, olha só, o parecer do que vai acontecer daqui a pouco para você. Já entrevistei ele. É incrível. Você fica assim, Mas, então, tem essa dimensão. Na verdade, eu acredito muito que a gente vive o mesmo espaço-tempo o tempo inteiro. Estamos aqui agora, mas estamos em outros lugares também. Estamos, total, exatamente. E me fala só uma outra... desculpa. Gostaria de fazer uma pergunta, posso? Claro. Bom, então hoje tá bom, o negócio aqui já virou uma conversa, né? Mas é para ser. Não, é o seguinte, você falou, né, que teve uma transição fácil do normal entre aspas, lógico, para o computador, né? Do impresso. Do impresso para o computador. Bom, anos 70, anos 80 e anos 90, o impresso ele dominou, né? Ele dominou e ele criou uma fantasia, de uma certa forma, porque o impresso, as pessoas imaginavam, né? Eles pegam uma foto. Hoje a internet, o que eu queria te perguntar? Qual é a diferença para você, né? Você acha que a internet ela banalizou a arte? Por exemplo, o artista, não a arte. Não, eu não acho que ela banalizou o artista, não. Eu acho que a internet, na verdade, se você quer saber mesmo, para mim ela só tem 2 funções: troca de e-mail e pornografia. O que vem depois disso é tudo uma questão opinativa. Você dá opinião, você tem opinião sobre tudo. E essa opinião ela vai ser colocada na internet. O que ela vai causar, o que a gente está vivendo. As fake news. Essa coisa de dualidade entre um grupo e outro. Rivalidade. Briga. Outra questão, entendeu? Mas ela não tem uma prestação de serviço, se você vê na verdade. O que ela tem de prestação de serviço é a troca de e-mail.
Isso sim, realmente a internet É mais sério, né? Assim. virou uma outra relação. Quando você documenta uma coisa, você escreve para alguém, você passa um documento. Isso é perfeito. Mas fora disso, é só uma outra ferramenta de comunicação que, enfim, tem uma pesquisa, você vai lá e pesquisa sobre o assunto que você quer, mas na verdade ela banaliza a notícia, porque ela não te dá uma seriedade. Agora, com as questões das leis em cima, do que você pode fazer, o que você não pode, isso agora vai dar uma freada. Mas, na verdade, o que você vê de produtivo dentro de um grupo de rede social? É complicado. As pessoas não estão muito procurando esse serviço dentro da internet. Elas estão procurando saber da vida da outra pessoa. Exato. O que a pessoa fez, o que ela não fez. E o scroll, essa coisa que você faz de trazer, de passar, isso é uma coisa louca, porque é uma adição. É que as pessoas não se dão conta. É uma adição. Adição. Você fica Addicted nessa coisa de você dar scroll. E você acha que hoje em dia as pessoas estão desinteressantes em comparação anos 70, anos 80? Não, eu acho assim, eu acho que ampliou muito a questão das pessoas serem interessantes. Isso, essa questão de direitos civis, de tirar o preconceito, de você ter uma nova visão do que é uma sociedade. Isso tudo é muito interessante, porque você descobre pessoas interessantes em todos os lugares, em todas as camadas sociais, em todas as profissões, você descobre gente interessante. Só que tem uma massa, esse gado. E o gado não é interessante. É uma coisa de tanto para a direita, tanto para a esquerda. Isso não quer dizer uma questão ideológica. Ela é uma questão de você não ter a sua própria identidade. Essa coisa que todo mundo luta para ter, parará, você tem que acreditar nisso. Agora, para finalizar, você não acha, por exemplo, a moda, vamos falar moda, anos 70, anos 80, Rio, né, que a moda era fortíssima, e as pessoas envolvidas com a moda, Simone Zulay, né, Frank Amauri, enfim, vários nomes, hoje não existem mais esses nomes, não só na moda, mas da área artística no geral, porque as pessoas, antes elas estavam em foco, né, e hoje não tem mais foco. Isso é uma questão muito profunda para analisar. Mas eu vou te falar uma coisa que eu acho interessante. Dentro de todos os aspectos culturais que o Brasil vive e dialoga com o mundo, a arte contemporânea é onde o Brasil está mais à frente. Ele está mais se colocando. Isso já vem de uns 15 anos ou mais para agora. Então, esse outro mundo ficou completamente, assim, vamos dizer assim, descaracterizado. Não houve um impulso tanto na questão do governo, quanto na questão assim, da sociedade, do investimento nesses setores. Acho que isso dificultou bastante o trabalho dessas pessoas, né? Você pode descobrir novos talentos e tal, mas as grandes companhias, os grandes mercados, eles absorvem e não deixam o individual seguir. Então, hoje, se você é um grande artista, se você não trabalhar para um grupo, farm, isso, aquilo outro, você não sobrevive, porque você vai precisar de um investimento muito grande em cima do seu trabalho. Então, fica difícil para você conseguir passar essa barreira. É claro que tem pessoas que conseguem e mostram um talento e tal, mas elas são muito devoradas por esses grandes grupos. Você vê hoje a questão do streaming. A questão do streaming, a gente tem no Brasil até leis que incentivam que os grandes distribuidores produzam coisas no Brasil. Mas o que eles produzem na verdade? São coisas que você acha interessante? Que você acha que tem mercado? Ou é só uma questão de você poder cumprir uma cota?
de mercado. Olha, nós dentro da lei temos que produzir alguma coisa no Brasil. E isso você acha que está atrapalhando os novos talentos? Tanto Isso atrapalha na música, muito. na publicidade. Atrapalha muito, porque, por exemplo, você gasta um dinheiro para fazer um filme, um investimento, você tira, corre, trabalha 2, 3 anos para fazer um produto. Chega na hora de distribuir o produto, você faz o que com ele? Se você não vender ele para uma grande distribuidora de streaming, você está acabado. E quantos produtos o streaming estrangeiro tem que comprar, na verdade? Não muitos. E para que público ele tem que atender? Isso eu não sei se eles fazem uma coisa assim. Então, eu quero um filme de ação. É tudo assim, setorizado. Eu quero um filme de ação, um não sei o quê, uma coisa histórica, um filme que hoje em dia tem grande tendência, que é sobre uma pessoa que viveu, fatos reais, né? Que isso é o que mais tem. Você não tem um filme de ele é ficção, filme de ficção. Não, não tem. Você tem um filme baseado em fatos reais, mas isso é uma questão global, não é só uma questão do Brasil. Mas, enfim, eu acho que essas questões, o mais livre, onde você vê o artista pensar melhor e pensar sobre o Brasil, pensar sobre o mundo, sobre várias questões, é dentro da arte contemporânea. E mesmo assim, nos últimos, 10 anos, eu olho tudo que eu posso sobre arte contemporânea. E você faz também. Eu vou, reproduzo, procuro. Não, e você coloca os artistas. Coloco os artistas, falo deles, divulgo. Mas tá entrando numa mesmice. Né? É porque eu vejo muito que são dois mundos completamente diferentes depois que teve o boom da internet. Nós viramos muito um mundo do consumismo, seja da comida, da roupa, de tudo. E aí, quando você fala daquele momento ali da rede social, tinha um documentário que fala o dilema das redes sociais, que foi criada para isso, para você ter aquele insight da ansiedade. O que tem mais? Nós viramos crianças, só para a gente desembrulha o presente, qual é o próximo presente, qual é o próximo presente. Então, eu acho que é a época do consumismo. E quando a gente fala em todos os sentidos, eu apresento um produto para uma empresa, ela vem para te devorar, mas ela pergunta, e eu tenho um público para devorar o seu conteúdo? Então, eu não tenho. Mas eu sou independente, tenho uma cota, mas não interessa, eu preciso de pessoas que devorem você. Então, em todos os sentidos, eu vejo que é do devorar. E se você não tem algo, o público que vai te devorar, você não vai conseguir chegar. E aí, por isso que você falou, se você é um grande artista, mas se você não estiver associado a uma grande empresa, você não é ninguém. É verdade. E hoje em dia, a rede social é isso. Eu fico abrindo aquela geladeira, eu já sei o que tem, mas vem algo mais que possa me surpreender? Isso não tem fim, é impressionante. Ou ter a sorte também de alguns artistas que são renomados, bastante hoje em dia, de terem naquelas épocas quando os bancos não faliam, aqueles bancos, né? Eu não vou te falar os nomes, porque não é propaganda, de pegar um artista, levar para o MoMA. Aí o cara despontou, né? Tem vários que aconteceram isso. E hoje em dia, é o que você falou, ficou banalizado, porque muita gente resolveu virar artista também, tem muita coisa assim, sem fazer uma faculdade ou ter um talento, sei lá, que aí também isso, aí vai para a internet, vai para o Instagram, bota lá a telinha e, entendeu? Então fica uma mistura do hoje em dia, que é o que você falou, que mudou também, né? Fica over, fica também, é o que ele falou, mudou, o glamour mudou de mão, claro, porque o dinheiro mudou de mão, você vê a Barra, né? Mas olha só, você vê a Barra está cheia de dinheiro. Exatamente. Tudo bem, está cheia de investimentos imobiliários, acontece isso há 30 anos já. Mas aonde que você vê que tem um parque de esculturas na Barra? Aonde que você vê que tem uma galeria, chegou lá e falou assim, vou fazer aqui um depósito, um lugar onde eu vou ter coisas incríveis sobre vários artistas, como você vê em São Paulo, em Berlim, em Nova York. Por que o Rio não pode? Por quê? Não sei. É só uma questão de educação, porque elas estão mais preocupadas em poder consumir aquilo que está sendo colocado na hora, com facilidade. Entendeu? A facilidade do consumo também gera muito uma ignorância, né? A facilidade, exatamente. E também a intelectualidade. Você não vê, você vai dar uma palestra lá na Barra, sabe? Não sou contra ninguém, adoro todo mundo, mas falta, as perguntas que você vê que te fazem sobre arte, falta, não entendem direito.
É um outro mundo, né? Assim, eu acho que o Brasil ele tem inúmeras possibilidades, principalmente você vê as cidades menores, né? Que estão ali querendo consumir cultura, querendo consumir Isso. novas relações. Fui a Brasília agora 2 dias e fiquei assim, você vai passeia sobre a questão do modernismo brasileiro, com Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, os escultores e tal, aquilo tudo. Mas você não vê que aquilo é um centro de referência todo o tempo. Para o arquiteto. Todo o pra tempo, qualquer entendeu? pessoa. Ela tá lá, você tem que ir lá, você vê, mas e aí? Você passa, né? Por ela, exatamente. Que Tem um podia, é a museu capital, espetacular, né? sabe? Que você entre e veja tudo e que esteja sempre se reformulando, que esteja sempre com coisas novas, apresentando novos artistas que são influenciados por aquele trabalho. Você não vê. Não vê. Inclusive, quando eu morei em Brasília, quando eu cheguei, o Museu de Arte Moderna, o acervo estava todo ferrado lá embaixo no subsolo. Então fica complicado, descaso, entendeu? É complicado. Porque arte, né? Tinha que ser. Enfim, mas aí não vamos... Eu queria saber, para finalizar, Meninos de Luz. Meninos de Luz. Não é Menino de Luz? O nome da sua caridade que você faz, que eu nunca estou aí. Que Não, o Pedro canta. Não, isso a gente teve Copacabana uma experiência. Foi solar, uma? Não, tivemos duas. Solar Meninos de Luz, Solar, que é aqui atrás, que é uma obra incrível, Aonde? maravilhosa. Aqui atrás aonde? Aqui no Morro do Pavãozinho. Pavãozinho? Incrível, maravilhoso. E Pouca aí? gente conhece, é bem divulgado, mas ele se mantém e a Andréa Natal fazia esse evento no Copacabana Palace quando ela era diretora do hotel. E era um evento muito incrível, mas eu acho que essas ações, elas têm que estar sempre na pauta. Então, hoje, por exemplo, eu ajudo hoje numa questão que é muito importante, que é de trazer essa questão da comunicação para a Associação de Moradores da Cruzada São Sebastião, que é um lugar muito interessante no Rio de Janeiro. É. Maravilhoso. Lá na Cruzada. A Cruzada a ideia da Cruzada é incrível. Foi Dom Helder Câmara que fez a Cruzada. E ele era muito avançado dentro da retórica dele, da fé, enfim. E ele era muito ligado aos padres lá na França, que desenvolveram essa questão de trazer para dentro da cidade o conjunto habitacional. Retirar as pessoas das favelas e trazer o conjunto habitacional. Criar o conjunto. Coisa que no Rio não tinha. Isso foi em 1957, perdão. E a história da Cruzada vem dessa questão da fé de Dom Helder. Ele tanto faz a Cruzada como ele faz a Cidade de Deus. Esses dois polos, para tirar pessoas desse... Porque todo mundo fala favela. A favela está incrustada dentro da nossa cidade. Claro. Dentro do nosso habitat. Então, ela precisa ser resolvida. Mas um trabalho ali é bom, né? O que você falou, integrar também a Cruzada. Exatamente. Porque ali as pessoas ficam com medo de passar. E é do lado do Shopping Leblon e vai ter essa... Jardim já lá. Então, eu estou lá nessa situação. Para fazer. Junto com o quem? presidente, que é o Joel Nonato, que é um rapaz que eu conheço desde que eu tenho 15 anos, desde que eu me mudei para o Leblon. Que legal. Então, confio bastante. Acho que vai ser uma coisa legal para a cidade e para nossa querida Zona Sul. Bacanérrimo. Agora vamos finalizar o nome do seu último livro, que vai sair. O de Brasília. Esse eu não sei. A gente tem que vender esse. O de Brasília. Esse aqui, é esse. Vamos eu achei vender. Que você queria... Não, esse daqui foi que eu lancei em Brasília agora. Que é aquele mesmo... Que é esse aí que eu já li. O outro... O outro ainda não é para falar... Não, o outro a gente já deu bastante spoiler daqui. Só spoiler. Eu não achei que já tinha um nome. Paty, não. mostra bem para aquela câmera ali. Mostrei para muito, mas é muito bom esse livro. Qual é a editora, Zé? É a editora Grifos, da Gisela Zingoni, que é um amor. Tem grandes autores na editora. E eu fiquei super feliz de estar lá também, de estar na editora. Ele vende na Amazon, vende nas principais livrarias.
tem site em vários lugares. Ele está available para todo mundo que quiser curtir uma onda diferente. Uma onda da nossa época, né? Adorei, querido. Adorei conversar com você, grande Foi amigo. muito bom, né? Eu também muito adorei bom. muito. Voltar aos nossos almocinhos. hein? Vamos, com certeza. E vocês estavam com De Caraquá Seco, com o grande Zé Ronaldo, maravilhoso, inteligente, amigo e um coração, que é o que mais interessa para mim. Obrigada. Beijo, 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 beijo.